Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Casa Fraterna Novo Caminho. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Raniele. Sejam bem-vindas. Boa noite, Cami Oliveira. Boa noite, Edna. Sejam bem-vindas. Boa noite, André, Ana Elisa. Nosso tema de hoje é muito interessante. Quem tiver o Evangelho quiser seguir junto conosco. Capítulo 5 ainda, Bem-aventurados os aflitos, é o maior capítulo do Evangelho, com muitas lições importantes para os nossos corações aflitos. Boa noite, Bessinha. Vamos esperar uns minutinhos para o pessoal ir entrando. Enquanto isso, pessoal, se quiserem pegar um copinho de água. Boa noite, Tatá. Uma coisa bem bacana é, de repente, vocês pegarem essa setinha aí na lateral, embaixo, assim, e enviar para as pessoas que vocês acham que se beneficiariam, né, com os assuntos que a gente aborda aqui. Boa noite, Raicinha. Seja bem-vinda. Hoje a nossa ponte aérea é Uberaba-Brasília, mas o horário de Brasília de lá tá um pouco atrasado, hein? Puxar a orelha desse menino. Ah, foi só falar, gente. Boa noite, Di. Pronto, Olá! entramos. E aí, boa noite. Boa noite, Sam. Boa Tudo noite, bem? gente. Como estamos? Tudo certo? Quem Tudo está por certo. aí?
Boa noite, Fabi. Isso. Poxa, Fabi, Tizildinha. Olha, meu querido espírito livre está por aí. Que honra, mais uma vez. E aí fala assim, outras 7 pessoas entraram. Então, boa noite para quem não está listado aqui para mim. Boa noite. E aí? Beleza, né? Ótimo. Tudo bem. Eu estava aqui brincando que o ponte aérea Uberaba-Brasília, o horário de Brasília não tinha chegado. Aí foi só eu falar isso, Centro. O assunto chegou, O assunto chegou. Pode continuar falando. não é? Eu ouvi o que é que tá falando. Não Ai, ai. sei. A Sam já comentou, mas a água, deixa a água do lado aí. Pessoal, para a gente poder permitir que ela seja influenciada pelos nossos pensamentos enquanto a gente fala sobre coisas boas, enquanto a gente raciocina sobre coisas boas, enquanto a gente internaliza coisas boas e externaliza coisas boas. Basicamente isso. Vale a pena. Muito bem, muito bem. Hoje a reflexão dá pano para manga, mas da última vez a gente levou 1 hora na nossa live. Ô, gente, avisa a gente quando for hora, assim, ó. Pode comentar aqui, fala assim, ô, vocês estão falando demais, deixa eu ir embora. Tô com sono. O sutil é o boa noite, né? A gente sabe que a gente está passando o horário ali. Boa noite, pessoal. É. O pessoal está indo dormir, ou seja, passou um pouquinho do horário. Mas beleza, acho que já tá bom, né? 9h04 aqui já. Beleza. Então tá ótimo. Deixa eu fechar aqui um minutinho. Tô com o notebook aqui do lado. Hoje tem umas coisinhas interessantes de estudar junto. Informações bem. Vamos lá. Já todos, então, nesse momento, fechem os olhos. Normalizem a respiração. Esvaziem os pensamentos das preocupações outras. Focando apenas nestes momentos aqui. De estudo, de troca de ideias, de elevação. Agradecendo sempre a companhia dos nossos amigos espirituais, dos nossos guias, nossos benfeitores, aqueles que estão sempre a nos intuir, nos amparar, rogando que ao Mestre Jesus, ao Pai, que sobre cada um de nós sejam derramados os fluidos divinos de paz, de esperança, de luz, de harmonia, de coragem, trazendo-nos conforto físico e espiritual. Sendo assim, damos início à live da noite de hoje. Graças a Deus e graças a Jesus. Olá, Duda. Seja bem-vinda. A infelicidade real. Todo mundo fala da infelicidade. Todo mundo a experimentou e crê conhecer seu caráter múltiplo. Venho vos dizer que quase todos se enganam e que a infelicidade real não é tudo aquilo que os homens, quer dizer, os infelizes, a supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor ameaçador, no berço vazio do anjo que sorria, nas lágrimas, no féretro que se acompanha da cabeça descoberta e de coração partido, na angústia da traição,
na nudez do orgulhoso que gostaria de se cobrir de púrpura e que esconde com dificuldade a sua nudez sob os farrapos da vaidade. A tudo isso e a outras coisas ainda se chama de infelicidade na linguagem humana. Sim, é a infelicidade para aqueles que não veem senão o presente. Mas a verdadeira infelicidade está nas consequências de uma coisa, mais do que na própria coisa. Dizei-me se o acontecimento mais feliz para o momento, mas que tem consequências funestas, não é em realidade mais infeliz que aquele que causa primeiro uma viva contrariedade e acaba por resultar no bem? Dizei-me se a tempestade que quebra vossas árvores, mas saneia o ar dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade? Para julgar uma coisa é preciso, pois, ver-lhe as consequências, e assim que, para apreciar o que é realmente feliz ou infeliz para o homem, é preciso se transportar além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo que se chama infelicidade, segundo sua curta visão, cessa com a vida e encontra sua compreensão na vida futura. Vou vos revelar a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as forças das vossas almas equivocadas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é a fama, é a agitação vã, é a louca satisfação da vaidade, que fazem calar a consciência, que cumprem a ação do pensamento, que atordoam o homem sobre o seu futuro. A infelicidade é o ódio do esquecimento que reclamais ardentemente. Esperai, vós que chorais. Tremei, vós que rides, porque o vosso corpo está satisfeito. Não se engana a Deus, não se esquiva do destino. E as provas credoras mais implacáveis que a matilha excitada pela miséria espreitam vosso repouso ilusório para vos mergulhar de repente na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma, enfraquecida pela indiferença e pelo egoísmo. Que o Espiritismo vos esclareça, pois, e recoloque em vossa verdadeira luz a verdade e o erro, tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira. Então, agireis como bravos soldados que, longe de fugirem do perigo, preferem as lutas dos combates temerários à paz que não se pode dar nem glória, nem progresso. Que importa ao soldado perder no tumulto suas armas, sua bagagem e seus uniformes, contanto que dele saia vencedor e com glória? Que importa àquele que tem fé no futuro deixar sob o campo de batalha da vida sua fortuna e seu manto de carne, contanto que sua alma entre radiosa no reino celeste? Delphine de Giardia, Paris, 1861. Pois muito bem. Boa noite para o pessoal que entrou agora há pouco. Sejam bem-vindos. Mais uma lição de desconstrução.
Mais É. uma delas. A gente está no item 24 já. Quantas instruções, né, dos espíritos. Aí começa no 18. Instruções dos espíritos, ainda tem algumas, algumas outras. Desconstruindo primeiro o que seria um infortúnio ou a infelicidade. No meu, chama a verdadeira desgraça mesmo. No meu Chama? aqui, é. Cada tradução usa um termo, né? Dá na Uhum. mesma. O que seria isso? A infelicidade, a desgraça, o infortúnio. Desconstruindo. E ali, eu já, passando lá para o meio da lição, uma das partes que mais me chamou a atenção, eu vou direto nela, depois a gente volta, é quando ele fala que vai revelar uma nova desgraça. Quer dizer, uma desgraça sob uma nova forma. Essa que é a parte mais interessante aqui. Porque ele fala, vou revelar uma sob nova forma. Ela é bela, ela é florida. E é essa que vocês Uhum. querem. Isso é o Espírito falando para nós. Porque a gente quer mesmo. A gente busca isso. Né? Ele fala com todas as forças da alma. Que é o que a gente corre atrás. E o que ele dá de exemplo aqui dessa desgraça que ele fala? A alma equivocada, né? A alma equivocada. Sim. Agir em equívoco. Depois ele chama de cegueira. Né? Uhum. Essa forma de agir e tal. Então ele fala assim, a desgraça é a alegria, o prazer, a fama, a fútil inquietação, a louca satisfação da vaidade que asfixiam a consciência. Consciência. O que tem na nossa consciência? O que habita na nossa consciência, segundo o Livro dos Espíritos? As leis de Deus, né? As leis de Deus. Né? Tem uma pergunta, é lá na parte terceira, das leis morais, né? Onde estão escritas as leis de Deus? É uma dúvida razoável. Uhum. Ué, tem que estar em algum lugar, tem que estar representado em algum lugar. E aí a espiritualidade fala, na consciência, duas palavras. Onde estão escritas as leis de Deus? Então, anulando a consciência, asfixiando a consciência, na verdade, a gente asfixia a nossa noção, pelo menos, de respeito às leis de Deus. Olha como é que é isso. Olha como é que é complicado. Simples, né? Natural, pá, tal. Só que, se a gente for parar para pensar, é muito complicado. E comprometedor. Fala, oprimem o pensamento, confundem o homem, né? Então ele fala, a desgraça, enfim, é o ópio. Ópio é droga, né? Ópio do Uhum. esquecimento. Que buscais com mais ardente desejo. É buscar o esquecimento por meio do ópio. Ele faz uma metáfora aqui. E não tem como a gente deixar de lembrar daquela lição do Emmanuel, daquela frase do Emmanuel. E a gente toca nela de novo, porque é muito interessante, marcante. Ele fala assim, e evoluímos entre ilusões que salteiam a nossa inteligência. O Haroldo que repercutiu isso há pouco tempo. Uhum. Evoluímos entre ilusões, isso aqui, isso. Né? Alegria, prazer, fama, fútil, inquietação, louco, satisfação da vaidade, e etc. Isso aqui é só, enumerou algumas. É, acho que é as mais comuns, né? Salteiam a nossa inteligência e a nossa consciência e o nosso pensamento, em contexto que a gente leu. E salteiam, saltear, lembrando, é a mesma coisa que sequestrar. Salteiam nossa ilusões que salteiam a nossa inteligência, né? Sequestra a inteligência, não te deixa pensar direito. É isso que está falando, não te deixa, né, ter consciência de si, a Hum, exata consciência, o que deveria ter consciência. Você não se percebe, né? Não percebe o que é importante. É, E aí fica lá tudo com neblina, aquela coisa, né, coberta, uma cortina de fumaça por cima de tudo isso. E isso traz para nós uma dor de cabeça, assim, dor de cabeça mil. E as coisas vão acontecendo e a gente tá vendo a desgraça em outras coisas. Quando ele menciona que essa é bela e tal, é coisa que nos conforta, coisa que nos deixa bem, né? O que a gente várias vezes busca mesmo. Eu quero ficar bem o tempo todo. Quero ser saudável o tempo todo, quero ser alegre o tempo todo. Né? é que ser Quero jovem o ser... tempo inteiro. O tempo todo, o tempo todo. Rico. O tempo todo quero ser isso aí. Só que não dá. Só tem um detalhe. Não dá. Pode até ser rico o tempo todo, morrer rico. Mas as chagas da alma, essas são complicadas. Não dá. Não dá.
sempre falta alguma coisa. Porque a consciência, por mais que a gente asfixie, tá aí falando, né? A gente É, suprima, tá lá na ilusão e tal. Mas a consciência, ela bate, né? Ela bate, ela tá sempre ali. é A por gente não tempo entende o que está limitado, né? acontecendo, né? É por tempo limitado. É por Na tempo verdade, limitado. eu nem sei se isso é possível, na verdade, porque acaba refletindo de algum modo. Ou a gente fica com uma dor inesperada, no corpo físico mesmo, né? Desenvolve alguma doença. Tudo que a gente cala, né? Tudo que a gente não quer ver, a gente costuma ter reações no corpo, né? Tudo que a mente está tentando esconder de si mesma, né? Está tentando camuflar os sentimentos que a gente tenta camuflar. É rápido, né? Porque ninguém consegue camuflar isso nem de si mesmo, porque fica ali, fica doendo, né? É uma inflamação, é algo que está ali, ó, tá vermelho, tá, às vezes tá inchado, né? É uma inflamação mesmo, de um Sim. ponto que tá ali. Aliás, aliás, aqui na lição ele toca nesse ponto, ele fala dos miasmas Sim. insalubres. Dois parágrafos acima dessa desgraça sob a nova forma dela, tal. Ele fala assim: é, se a tempestade que despedaça as árvores, né, dizei-me se a tempestade que despedaça as árvores, mas purifica a atmosfera dissipando os miasmas insalubres que poderiam Que causar a morte, causariam não morte, né? causaria a morte. Vai matando devagarzinho. É. Não é antes uma felicidade que uma desgraça? Agora, é interessante, né? Miasmas. A questão dos miasmas. A coleção do André Luiz todo é interessante, mas no livro Missionários da Luz, ele traz alguma noção sobre isso, extremamente interessante, porque é a primeira vez que ele ouve falar de algumas coisas nesse sentido, embora não seja Uhum. mencionado a palavra ali, né? Não seja mencionada a palavra miasma, ou miasmas, né? Deixa eu só entrar aqui com o note, tá ligando aqui. Deixa eu ir lá direto. Aí o Alexandre, que é o instrutor, vai explicar para ele que história é essa, né? A maneira que ele explica é super interessante, né? Aqui, achei. E faz a correlação com a enfermidade terrestre. O capítulo chama Uhum. Vampirismo. É o capítulo quarto aqui, deixa eu ver, só para ficar bem referenciado, né? O capítulo 4 chama Vampirismo. Lá no meio do capítulo ele fala, tem essa passagem, né? O Alexandre ensinando com o André como é que funciona, como é que é essa parada, né? Ele fala o seguinte: você não ignora que no círculo das enfermidades, está falando de doenças terrestres, cada espécie de micróbio tem o seu ambiente preferido. Ele fala assim: André, você sabe disso. Cada micróbio tem o Uhum. seu ambiente preferido. Sim. Traduzindo. E ele era médico. É. André Luiz, quando vivo, era médico. Então, obviamente. Dá uns exemplos aqui: pneumocócico no pulmão, bacilo de Ebert, dos intestinos e tal. Dá uns exemplos. Aí ele emenda: acredita você, seu Alexandre falando, que semelhantes formações microscópicas se circunscrevem ou está preso, está só ali, né, na carne transitória do corpo? É outro descortinar, né? Essa lição. É outro revelar, tirar o véu mesmo. Não sabe que o macrocosmo, ou seja, além disso, está repleto de surpresas em suas formas variadas? No campo infinitesimal, as revelações obedecem à mesma ordem surpreendente. André, meu amigo, as doenças psíquicas são muito mais deploráveis. Vai trazendo. A patogênese da alma está dividida em quadros dolorosos. Cita alguns exemplos. Cólera, intemperança. Cólera é aquilo que a gente leu há um tempo atrás no Uhum. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Tem uma mensagem lá que fala da cólera, que é o acesso de demência temporária. Não sei se todo É. mundo vai lembrar, mas tem isso lá, ele Foi usa esse termo, a acesso de gente que fez, demência. eu e você que fizemos É, foi mais esse no começo. assunto. Uhum. Foi lá para maio do ano passado. Uhum. Acesso de demência temporária na cólera. Ele fala: intemperança, desvarios do sexo, viciações de vários matizes formam o quê? Conceito de miasmas. Criações inferiores que afetam profundamente a vida. Pronto. O que é miasma?
Criações inferiores que afetam profundamente a vida íntima. Criação de onde? Vamos lá. Quase sempre o corpo doente assinala a mente enfermiça. Aquilo que você acabou de falar. É o Sim. corpo refletindo. É. A mente enfermiça. Nem sabe de onde. Muitas vezes, né? Não, Está ignorando. Nem sabe. Sabe que não, está doente. não está se percebendo, não percebe o Não. que está fazendo, né? Algo incomoda, mas não sabe o que que é. Então continua fazendo sempre a mesma coisa. Né? E esperando resultado diferente. Aquela equação que não é uma equação. Se os elementos são diferentes, não pode ser uma equação. É as buscas temporárias de felicidade, né? De Exato. prazer, né? Que ele cita aqui. Sim, Toda vez que a gente está buscando satisfazer o nosso prazer mundano, né? De terra, tem os prós e os contras, né? E de que forma nós estamos buscando essa satisfação? Nossa, mas então, Samantha, eu preciso ficar triste o resto da vida? Não, não é nesse sentido, né? Não vamos radicalizar, mas certamente a forma, certamente a intensidade. O que que pesa mais para você? O que que está dizendo mais prioridade na sua vida, né? É sim. nesse sentido. Ele finaliza com o seguinte ensinamento. A organização fisiológica, segundo conhecemos aqui, na Terra, né? Ele está falando, não vai além do vaso de barro. Chama Sim, como se fosse um vaso de barro aqui, o corpo, né? Dentro do é. molde preexistente do corpo espiritual. Então, pronto. Atingido o molde em sua estrutura pelos golpes das vibrações inferiores, o vaso refletirá imediatamente. Sim. Somatizar. Né? É porque começa Somatizar. no espírito, reflete no corpo, mas começa lá, né? Então, vocês estão indo contra as leis de Deus. Vocês estão indo contra, se era momento de perdão, por exemplo, e eu não consigo, né? E eu fico guardando aquela mágoa e vou carregando aquilo, vou vibrando isso em espírito, essa mágoa, né? Ninguém vê. Não tem como tirar um raio-x, fazer uma Não, ressonância, entrar não sabe. numa máquina maravilhosa que vê um monte de coisas, ainda assim nós não vamos enxergar, né, esses sentimentos, esses pensamentos. Mesmo que não seja de modo tão consciente, a gente pode falar assim, ah, mas eu não penso nisso todo dia, né? Eu tenho, sei lá, uma mágoa de alguém, mas não fico pensando na pessoa toda hora, não penso todo dia. Sim, pode ser que não. Mas quando você pensa, você vibra com aquela intensidade daquela mágoa, daquela raiva, ou até mesmo de um desejo de vingança, e aquilo tem a força inicialmente em você, né? Você se banha com essa vibração. É. Você se banha com esse sentimento. E à medida que você se banha nele, ele vai atingir. Já está em seu espírito, porque é a sua essência, e em algum momento vai atingir o corpo. Isso é inevitável. É só uma E isso é, consequência. é, e isso é lançado no ar, na verdade, né? Tem outros livros aqui. Aliás, no mesmo livro, que é o Missionário da Luz, ele fala disso, na hora que eles saem a campo, né? É muito interessante esse livro. Vale a pena ler ele inteiro também, né? São É, capítulos não. relativamente curtos, tal, mas como é em forma de narração, né, tal, a história, Uhum. etc. Então é tranquilo de ler rapidinho, né? E aí ele fala assim, ó, em determinado momento, esse aqui é o capítulo próximo, o 5, né? Então eles captaram que tinham lá umas criações inferiores, tal, né? E fazem mal para a vida íntima e tal. E aí fizeram um trabalho para limpar aquilo no lugar que eles estavam, dentro de uma casa e tal. Uhum. Beleza. Aí, aqui na sequência, ele notou que tinha diferença do ambiente, né? Como assim? Saiu da casa. Aí ele fala assim, ó, abre aspas, né? Cá fora, porém, o ar pesava. Acentuara-se-me sobremaneira a hipersensibilidade diante das emanações grosseiras da rua. Olha só, as lâmpadas, olha a percepção espiritual. Olha como é que isso é interessante. As lâmpadas elétricas poste semelhavam-se a globos pequeninos.
de luz muito pobre, isolados em sombra espessa. Então, ele viu uma sombra, isso é uma névoa aparecendo, né? Ele faz algumas considerações sobre o oposto, né? Como a prece, a elevação do pensamento, tentar vibrar melhor, faz toda a diferença, purifica o ambiente, né? Ele faz uma reflexão nesse tema. E ele explica sobre a rua, o que é a rua. A rua, no entanto, é avelhantado repositório, né? De vibrações antagônicas. Aquele monte de gente transitando, tal. Uhum. Cada um pensando, emanando, vibrando alguma coisa na rua, em meio de som, brios materiais, psíquicos e perigosas bactérias. Aí ela de novo. Você vê que ele cita bactérias aqui no ambiente, flutuando. Aí, tal. Mas aí ele está falando sobre perspectiva espiritual, né? Sim. Então, os miasmas emitidos. De novo eles, miasmas. Bactérias de variada procedência, em vista de a maioria dos transeuntes lançar, ó, os transeuntes lançam em circulação, com o pensamento, incessantemente, não para isso. Não só as colônias imensas de micróbios diversos, mas também os maus pensamentos de toda a ordem. Então, compõe essa neblina, essa cortina espessa, que não deixava nem ver a luz do poste direito, o que é lançado a partir do pensamento. E para concluir, isso aí é no Missionários, hein? Missionários da Luz. Uhum. Em outro livro, que é uma passagem também muito interessante, chama Evolução em Dois Mundos. Esse aqui é o capítulo, deixa eu ver, 13, Alma e Fluidos. Fluidos, acento aqui. Sobre o fluido vivo, ele fala o seguinte: absorvido pela mente humana, em processo vitalista semelhante à respiração. Um negócio que eu sempre gosto de lembrar também. Quer dizer, a gente emana e a gente absorve mentalmente isso. Sim. Mentalmente. Então não precisa de muita coisa. O tempo A todo a lei gente de está fazendo isso. atração. Uhum. E é semelhante à respiração, né? Que é o quê? É. Inspira, passa no pulmão, expira o CO2. Não é isso? Então a gente está espiritualmente inspirando alguma coisa e expirando alguma coisa, e emanando alguma coisa. Aqui ele fala que esse procedimento, né, dá causa aí à assimilação da força emanante do Criador. Mas não só, não apenas, todo tipo, né, de substância. E ele ressalta que é o próprio pensamento contínuo. Então olha só como é que esse negócio é perene, é contínuo mesmo. Aí sempre. E gera potenciais energéticos. Simples assim, a força do pensamento. É. E aí entra outras forças, não só dos nossos pensamentos, né? Já que nós estamos rodeados de pessoas, de espíritos que às vezes também não nos querem tão bem, né? Que também tem suas forças de pensamento emitindo para nós diretamente algum fluxo de energia, né? Enfim. Com certeza. Mas, hã? Com certeza. Assim como tem os bons também, né? Nossos anjos de guarda, os mentores, os guias. Você falou da rua e sempre me vem, né? É que o quanto é mesmo caótico se a gente olha nosso trânsito, olhando só a parte material mesmo, né? Tão difícil achar momentos em que as pessoas são mais sensíveis, são gentis umas com as outras no trânsito, né? É tão difícil de achar. E quando a gente está, né, na rua, no trânsito, a gente está dentro dessa camada mais espessa, mais grossa desses pensamentos turbulentos, desses sofrimentos, né, dessas angústias todas, é difícil até para a gente, né, às vezes, manter o nosso pensamento em coisas boas, né, ou prestar mais atenção, ficar mais em alerta, é difícil, porque a gente fica como que se a gente estivesse nadando num pântano. É difícil movimentar num pântano, não é? Exato. Então é mais ou menos isso. Se fosse uma água transparente de um rio, ia ser assim, super gostoso. A gente ia ali nadando tranquilo, mas não é. É um pântano. Por isso a gente precisa de maior vigilância, né? Desde os Sim. antigos, né? Não sei
se todos já tiveram essa situação, mas os nossos avós, né, os nossos queridos, assim, antigos, pessoas ancestrais, elas sempre falavam que tem que sair, tem gente que tinha uma série de procedimentos antes de sair de casa, né? Mas a oração era sempre foi assim de ordem, né? Eu não sei se Sim. todos já ouviram esse conselho do vô, da avó, né? Já viram eles fazendo esse movimento antes de sair de casa, um movimento de oração mesmo, né? De algum ritual, alguma coisa, mas pedindo proteção. E é interessante isso, né? Por mais que às vezes o conhecimento ou a elucidação não seja essa aqui como nós, espírita e tudo, mas há essa crença, já há essa percepção, que na rua, né, quando a gente vai sair da nossa casa, do nosso lar, a gente precisa de proteção na rua. Né? E lembrando que aí a gente tem sempre a companhia também, quando a gente faz essa menção também, né? Quando a gente merece, quando a gente está com os pensamentos ligados ao bem, a gente vai ter também os protetores, os guias, os Exus, os guardiões, que são as pessoas que organizam melhor esse caos da rua, do trânsito, dos caminhos, né? Sim. Mas eu queria fazer uma menção aqui, puxando um outro gancho, que muitas vezes, né, e eu acho que mundialmente falando, estamos ainda atravessando o momento de pandemia, não acabou, e que para muitas famílias tragédias aconteceram, né? Muito difíceis, mas que são momentos que acaba com essa vida, né? Se deixamos o corpo físico hoje, esse sofrimento de pandemia acaba, né? A gente não vai mais precisar usar máscara, não vai mais correr atrás da fila da vacina, não vai mais ficar preocupado, né? A gente acaba, cessa. Cessa com a morte desse corpo físico. Mas alguns sofrimentos que a gente busca, né, por vontade própria, que aí, quando a gente pensa em vidas futuras, quando a gente pensa na responsabilidade que temos, às vezes, momentaneamente, a gente acha que foi uma boa escolha. A gente acha que estamos fazendo certo, que estamos lidando com a dor, com a perda, com a situação de modo tranquilo, mas quando a gente, lá na frente, a gente vai ver as consequências, não foi bem assim, não foi bem a melhor escolha. Um exemplo disso por exemplo, assim, quando a gente tem um compromisso, às vezes, de ter uma família, de ter filhos, mas aí na adolescência a gente tem uma desilusão amorosa, ou ali, né, na vida adulta, no início da vida adulta, a gente tem uma desilusão amorosa importante, e por achar que essa dor é uma dor de uma infelicidade muito profunda, a gente decide se fechar, por exemplo, né? E aí, se fechando para novos relacionamentos, novas pessoas, e com isso o tempo vai passando e de repente a gente não tem os filhos que a gente tinha feito compromisso, por exemplo, né? Não teve um relacionamento com a pessoa que a gente tinha feito compromisso de vir e ter o relacionamento, porque a gente se fechou. E aos olhos do mundo, pode ser que é justificado, né? Porque foi uma dor muito grande. Às vezes uma traição, às vezes uma outra situação. Foi uma dor real, foi. Mas a decisão de se fechar, de se amargurar, né? Daí já não é bem por aí. A gente vive as situações de dificuldade para aprender com elas. E não para ficar martirizando, sofrendo aquilo o resto da vida, né? Sim. E aí a gente perde a oportunidade, por exemplo, de deixar vir esses espíritos que nós fizemos o compromisso de serem nossos filhos, através de uma relação com uma outra pessoa, mas como a gente estava fechado, que a gente até brinca, né? Tô fechado para balanço, a gente brinca assim, não é? E aí, já pensou a dificuldade que vai ser, né? Na hora que a gente regressar ao plano espiritual, para a gente reencontrar esses mesmos espíritos
e fazer uma nova programação reencarnatória juntos? E por uma escolha que às vezes a gente julgou ser uma infelicidade real, mas que não, na verdade, não era uma infelicidade real, né? Era uma infelicidade momentânea, sim, doeu, partiu o coração. Mas, e aí? Como podemos lidar, Pois né? é. E uma série de outras escolhas que às vezes a gente faz ao longo da nossa vida por dificuldades que quando a gente olha de cima, né? Quando a gente sai da situação, quando a gente se coloca de fora e olha enquanto espírito eterno, será que ia ser tão dolorido assim? Será que eu não podia ter agido diferente, né? E às vezes eu perco oportunidades, eu perco amizades, eu perco, enfim, uma série de coisas por decidir que não ia, que não queria mais, ou que vou mudar o rumo, vou mudar a prosa, né? Uma coisa Evitar a que. desgraça, né? É, Evitar a desgraça. Procurando a uma coisa. desgraça, igual ele fala aqui. Uhum. Uma coisa que eu ouço muitos médiums, às vezes, desiludidos, né? Do trabalho mediúnico. Eu escuto muitos que trabalharam arduamente por muitos anos em algum lugar, mas que aconteceu alguma coisa e por isso desistiram. E aí desistiram da tarefa. E é uma tarefa individual, com você mesmo, né? A mediunidade, como sabemos, uma ferramenta de evolução para nós, né? Por isso que não é nenhum privilégio de ninguém, porque a Pois é. mediunidade é comum a todos, E olha essa lista. mas... Hã? E olha essa lista aqui. Chico Ah, Xavier, certo. médium, né? Sim. Médium. Médium. Aquele, médium. 3 infartos. Né? Cego de um olho. Glaucoma no outro. 7 cirurgias. Mais ou menos. Pode ter tido mais. Já foi tuberculoso, reumático, tinha labirintite. Chico Xavier, tá? Ele, o próprio. Então não tem essa de passar mão na cabeça. Não importa se está trabalhando aqui, nessa direção ou na outra. Aliás, o exemplo dos missionários, ele é sempre assim dolorido. É de vencedor mesmo. É de É. vencer a dor. Eu falei vencedor, né? Pareceu uma palavra só. Mas tudo bem, é vencedor também. Mas é de vencer a Sim, dor, superar isso. Né? Cada um com a sua aí, dor, né, específica. Mas passa perrengue, ainda que esteja trabalhando, né, no caminho certo. Porque é isso mesmo. sim. É isso mesmo. A vida é essa mesmo. O desafio tem que ser apresentado, senão a gente não faz nada, a gente não sai do lugar. A gente não sai Não do lugar. A verdade é essa, a gente não se apresenta. E aí, no penúltimo, no último parágrafo, ele fala um negócio assim. Ele fala assim que, comparando a gente a soldados, né? Isso. Que longe de fugir, ó, agireis como bravos soldados. Longe de fugir do perigo, prefere a luta, os combates Uhum. arriscados, a paz que não oferece nem glória e nem progresso. É uma paz que, na verdade, deixa estacionário o sujeito, né? Para, para. Que é o conforto ali na hora. Acaba esquecendo a gente, né? Acaba esquecendo do resto, do que importa. Do trabalho, do estudo, da abnegação, da caridade. E, enfim, da caridade. Tem uma música, né? É do Rapa. É aquela, uma das mais antigas assim deles, né? Ele fala: qual a paz que eu não quero, de vez em quando eu lembro dela, né? Qual a paz que eu não quero conservar para tentar ser feliz? É mais ou menos assim, né? Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela que É. diz qual a paz que eu não quero conservar para tentar ser feliz. Abre mão da paz para tentar ser feliz. Olha que interessante que é, né? É. Esse pedaço. Porque Principalmente. que paz é essa, né? Que tipo É, de paz é essa? que paz é essa? E às Será que vezes é eu a que eu falo estou com a vida, fingindo que eu estou bem? né? O interessante é falar isso, né? Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz.
Interessante, né? Ela se apresenta, a vida, né? A experiência na vida se apresenta para nós. E a gente se vê, se depara com a situação. E a gente E tem se a que gente, decidir. e se a gente que é espírita, que acredita em reencarnação, que acredita que somos espíritos eternos, por que que a gente se paralisa tanto? Por que que a gente já não decide desde logo, desde sempre? Ou desde agora que seja, né? Se até aqui a gente não tinha decidido, mas refletindo sobre isso, por que que a gente não decide, né, internamente mesmo, de coração, de alma, por que que a gente não decide caminhar e progredir e fazer, né, tudo, tudo que tiver ao nosso alcance, mesmo que tenha suor e lágrimas, né? Pode até ter sangue, mas fazer e ponto, não parar, né? Por que que tem hora que a gente engarrancha nos assuntos pequenos, bobos, que com a morte do corpo físico ele acaba de tão pequeno que é, porque o corpo, se ele é o vaso de barro, gente, é um vaso de barro, é um objeto, é um livro, olha, ele é inanimado, ele não serve para nada se ele estiver fechado. Alguém tem que vir aqui abrir, alguém teve que escrever, enfim, né? Ele é um corpo, é uma vida. Perto da eternidade é só um piscar de olhos, são só alguns anos. E quando eu falo isso, às vezes eu penso, eu falo, poxa vida, às vezes tem pessoas que sofrem aflições do coração, pensando que são sozinhas, que solidão, que precisavam ter um parceiro, uma parceira, que precisavam ter isso, ter aquilo. Será que essa é uma dor tão grande assim? Eu vejo mulheres, pessoas mais velhas, que viveram a vida toda sozinhas e numa felicidade, uma alegria de viver, que às vezes não tiveram essa coisa de ter que ter um parceiro, ter que. Não, foram vivendo, foram fazendo para si, trabalharam. Foi mais difícil, foi mais fácil? Não sei. Mas que viveram vidas dignas, né? Trabalhadoras, com felicidades, alegrias em família, com sobrinhos, com isso, com aquilo, e estão cumprindo aí o seu papel no mundo, deixando um legado de amor, de amor, de carinho, onde passam, né? E que às vezes eu vejo muitas pessoas presas em conceitos do ter que ter, né? Do modelo que a gente foi criando assim em sociedade, tem que ser assim, tem que ser assim. Aos É, 30 já tem que estar com a vida resolvida, né, Diego? Já tem que ser 100%. bem-sucedido, já tem que ter a profissão certa, o casamento e os filhos. Já tem que estar tudo ok, O doguinho também. não Doguinho. é? E nessa ansiedade que a gente vive correndo atrás dessas pequenas coisas, quando a gente para e pensa, poxa, é só mais uma vida, vou enfrentar por mim, vou enfrentar pelos meus familiares, pelos meus amigos e vou vencer a minha parte, né? Vou vencer as minhas dores, vou procurar me lapidar. Isso sim vai trazer uma felicidade no futuro. Não sei se correr atrás de tudo que tem que existir vai realmente fazer sentido para nós enquanto espíritos depois. As escolhas que nós fazemos, né? O tanto que minha mãe brinca, né, de que às vezes a gente corre atrás do rabo, É, eu acho fica correndo fantástico. atrás do próprio rabo. Enquanto a gente está ali distraído, correndo atrás do próprio rabo, a vida está indo, né? As coisas estão acontecendo. E talvez eu poderia estar fazendo mais por mim mesmo, aprendendo mais, né? É, Seguindo melhor. de modo que a síntese aqui da lição é inicialmente desconstruir a Uhum. questão da infelicidade, da desgraça, que não é desgraça de maneira nenhuma. Há que se enxergar sob o ponto de vista espiritual para isso, sob pena da gente ficar se martirizando em assuntos que não é de se martirizar e que nem estão sob a nossa alçada, muitas vezes não estão mesmo, Não, definitivamente. Está sob o controle de alguém mais capacitado. E aí é um outro exercício de confiança, de fé. de fé, um exercício de fé. E de fé. E é uma exortação, né, para voltar àquela coisa. No final ele fala, né? O Espiritismo esclarece esse tipo de coisa. Então ele fala, olha, vai lá para a batalha.
soldados, né, e tal. Lógico, não é esperado a perfeição da gente. Não é esperado que a gente se desenvolva a 1.000 por hora, né? Simbolicamente. Passe de espíritos imperfeitos para espíritos superiores, anjos, Não, nessa vida. Não, não, não. não, Calma, não é calma lá. tão assim. Vamos com Mas calma. Deus não quer isso da gente, não. a vida de um soldado nunca foi fácil, em guerra nenhuma, em Não. tempo algum. Ele não espera isso da gente. Deus não espera isso da gente. Não espera, simplesmente. O que ele quer é que a gente faça Que a gente o que a gente faça. foi programado. E que não é, geralmente não é tanta coisa assim. Missionários são poucos na Terra. Uhum. Basta a gente fazer algum esforço para conter. É conter mesmo o exercício. Conter essas más inclinações, essas coisas que a gente sabe. Ou a gente vai aprendendo ao longo da vida, né? Com as experiências aí. Que a gente passa, a gente vai aprendendo o que, né? Onde que dói aqui, onde que aperta, né? O calinho ali e tal. E sobre isso tem uma pergunta que é 909, para eu fechar aqui, que já está na hora, né? 48 aqui, 948. Fala sobre as paixões do Livro dos Espíritos. Para ver que não pode radicalizar nada, né? Isso aqui é a pergunta 907, primeiro, é das paixões. Fala assim, ó, visto que, ou tendo em vista, né, que o princípio das paixões está na natureza, ele é mau em si mesmo? Resposta, não. A paixão está no excesso acrescentado à vontade, porque o princípio foi dado ao homem para o bem, e as paixões podem levá-lo a grandes coisas, né, sendo Sim. o abuso delas que causa o mal, né? E lá para... Aí ele vai falando das paixões, e compara as paixões a um cavalo, ó, que é útil quando está dominado, mas perigoso, quando é ele que domina. Paixão é importante, é tipo um combustível, assim. É, Aquele fogo, né? Faz caminhar. Mas, se a paixão domina, subverte. Aí perturba o raciocínio. É aquilo que a gente estava falando. E 909, tem outras aqui na sequência, mas para fechar. O homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus esforços? Uma perguntinha básica. Resposta: sim, e algumas vezes por fracos esforços. Fracos. É a vontade que ele fala. nem é pedido tanto, né? É só um É fraco. pouquinho de esforço. Esforço fraco. Vencer viciação não é fácil. E a gente Não, sabe, a gente não é santo. Não tem nenhum não. santo, né? Como diria o Wilson, né? Não somos santos, mas somos espíritos. Então, ó, precisamos de fazer um mínimo esforço. Um esforço para vencer. E não ser arrastado por essa torrente de, de ilusão. De ilusão. Verdadeiramente é uma torrente de ilusão. Como se fosse um mar de ilusão arrastando a gente. E a gente se joga lá, vamos embora, e deixa. Não é isso. Aproveitar as coisas do mundo sem ser do mundo. Faz parte também. Mas Uhum. sem ser do mundo. Se identificar só aqui, com isso aqui. Porque aí a gente está fugindo, aí a gente está saindo fora. A gente está vinculando a Terra e desvinculando do princípio espiritual. E subverteu a obra. Está naquela ilusão turvando a nossa visão. E Bem isso. chega, né? Porque já falei muito. Eu só queria dar um exemplo de paixão, que existem milhares, mas, por exemplo, Santos Dumont, né? Se não fosse apaixonado pelo ar, não voaríamos aí para lá e para cá em Sim. aviões, né? E tantas outras invenções magníficas que o homem fez por paixão, né? No campo da saúde, vemos todos os dias novas tecnologias. É apaixonado por, olha, tem uma doença, uma deficiência, quero resolver, né? Então é uma paixão que leva a gente a ter soluções, mas há que se dosar. Beleza. Então é isso, né? Por mim, beleza. Só despeço. Deixo aqui um abraço para todo mundo. Boa noite. Agradeço, antes de mais nada, né? Agradeço pela companhia, pela paciência aí, né? E que a gente possa estar juntos aí nas próximas. Valeu, abraço para todo mundo. Fiquem com Deus. Fiquemos. E tchau, tchau. E Um obrigado, Sam, abraço, Di. pela parceria. Valeu, mais uma vez. Beijinho. Pessoal, boa noite. Tenham todos uma noite tranquila, de sono.
E a gente se encontra na próxima terça com mais uma live. Tchau, tchau.